estou acompanhando assim, com muita atenção essa crise na Venezuela, porque a situação está muito ruim lá. E não consigo entender a posição do governo brasileiro de mandar a embaixadora. Porque neste caso, me parece que seria de boicotar total a posse. A eleição na Venezuela foi fraudada, disso não há dúvida. Por que não há dúvida? Porque o governo não foi capaz de apresentar os boletins de urna, de apresentar as chamadas atas que foram pedidas pelos governos que tinham dúvidas sobre o resultado da eleição. Não foi capaz. Então, houve uma fraude. A Venezuela é uma ditadura, não há dúvida de que a Venezuela é uma ditadura hoje. E mesmo o presidente Lula não indo, seria o cúmulo se fosse. Mandar a embaixadora é uma forma de legitimação desse resultado fraudulento. Não sei o que será do futuro da Venezuela a partir de agora. É um país em crise, é um país que já expurgou milhões de venezuelanos, muitos deles, milhares deles vieram aqui para o Brasil, trabalham às vezes num subemprego para poder sobreviver, outros estão lá naqueles acampamentos em Roraima, porque a situação no país se tornou completamente impossível de se viver. A oposição foi aniquilada, a Maria Corina, que ontem, segundo a informação da assessoria dela, chegou a ser presa, depois foi libertada, ela não pôde concorrer. O substituto dela foi o candidato que concorreu e que provavelmente ganhou a eleição no voto, teve que fugir do país, porque vivem sob ameaça. Então nós temos uma situação que degringolou total na Venezuela e não dá para ser cúmplice de uma ditadura como essa. Ontem a oposição anunciou que ela estava sumida, né? A Maria Corina, ela reapareceu, fez um discurso e a oposição disse que ela ficou por um tempo presa, detida pelas forças militares, pelo governo da Venezuela, depois foi solta. E tem um outro ponto até para monitorar hoje, porque o adversário na eleição do ano passado, Edmundo Gonzalez, ele precisou sair. Ele foi exilado, foi para a Espanha. E ele disse que voltaria para assumir o cargo. Mas seria um ato, exatamente, se ele voltar, seria um ato que ele automaticamente seria preso. Certamente, do jeito que eles estão agindo. E eles fazem na Venezuela uma coisa de intimidação usando as famílias, né? Há poucos dias, nessa semana passada, ainda foi preso. Semana passada nada, nesta semana foi preso o genro do Gonzalez, que foi sequestrado, eles sequestram. Então é um tipo de violência que a gente já viu isso aqui no Brasil nos anos 60, 70, nós tivemos isso no Brasil também, de aniquilar a oposição, sumindo com as pessoas, prendendo. E no caso específico lá da Venezuela não é muito diferente do que acontecia aqui. Eu digo aqui, repito 1000 vezes se for preciso. Como dizia Ulisses Guimarães, como disse quando foi promulgada a Constituição brasileira, temos horror e nojo às ditaduras. Eu vou acrescentar ditaduras de esquerda e ditaduras de direita. Eu conversava recentemente com um amigo que trabalha com comércio exterior e ele dizia que depois que os Estados Unidos voltaram a comprar em grandes volumes o petróleo venezuelano, a ditadura venezuelana, o governo Maduro se voltou a ganhar fôlego. Sim, porque eles estavam sem recursos. E os Estados Unidos, como tiveram problemas no Oriente Médio, passaram a comprar. Aliás, um dos problemas da Venezuela é justamente o petróleo, né? A solução dos problemas é o petróleo e o problema também é o petróleo. Porque há essa disputa pelo petróleo. E para os Estados Unidos, como de resto, para o Brasil, para todo mundo, importar petróleo da Venezuela é muito mais fácil do que importar petróleo do Oriente Médio, né? Óbvio, pela proximidade física, geográfica. Mas aí deu uma reforçada no governo Maduro, justamente porque entrou algum dinheiro com essa compra de petróleo pelos Estados Unidos. É o que mantém a ditadura venezuelana, porque os sucessivos governos, desde o início dos anos 2000, destruíram o restante da economia venezuelana.